Leitura compartilhada do livro O Poder do Subconsciente, capítulo 4, parte 3. Lembrando que é uma releitura, porque eu já li esse livro há alguns anos atrás. E quem estiver acompanhando a releitura aqui, tem por onde acompanhar de uma forma mais completa, sem precisar ficar procurando. Na minha bio aqui tem o meu YouTube, e lá eu tô fazendo uma playlist, né, que tá em tempo real. Então, lá tem a playlist onde você vai encontrar de uma forma onde você possa assistir todos os vídeos de forma mais organizada. Tá aqui na bio, viu, gente? Um único princípio universal de cura. É fato bem conhecido que todas as várias escolas de cura proclamam sucessos documentados dos mais maravilhosos tipos. A conclusão mais óbvia que ocorre à mente é que deve haver algum órgão ou processo comum a todas elas. Na verdade, há. O órgão de cura é a mente subconsciente e o processo, a fé. Pense bem nas verdades fundamentais seguintes. Você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como mente consciente e as outras como mente subconsciente. A mente subconsciente é invariavelmente suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, condições e sensações do seu corpo. Você certamente sabe que sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão em pacientes hipnotizados. Um indivíduo nessas condições pode, por exemplo, ficar com febre alta, afogueado ou sentir calafrios conforme a natureza da sugestão. Você pode lhe sugerir que ele está paralisado e ele não conseguirá andar. Ou manter uma xícara de água fria sobre o nariz e lhe dizer: esta xícara está cheia de pimenta, cheire-a. E ele vai espirrar violentamente e repetidamente. O que é que você imagina ter causado os espirros? A água ou a sugestão? Se alguém lhe disser que é alérgico a flores, você pode colocar uma delas sintética ou um copo vazio sobre o nariz da pessoa quando ela estiver em estado hipnótico e lhe dizer que é uma flor. Ela imediatamente exibirá os sintomas alérgicos habituais. Esse fato demonstra que a causa dos sintomas está na mente subconsciente e a cura dos sintomas ocorre nela também. Diferentes escolas de medicina, tais como osteopatia, quiroprática, acupuntura e naturopatia, produzem todas elas curas notáveis. O mesmo acontece com os ritos e as cerimônias de várias crenças religiosas em todo o mundo. É evidente que todas essas curas são realizadas por intermédio da mente subconsciente, a única curadora existente. Note só como ela cura um corte no dedo. Ela sabe exatamente como fazer isso. O médico põe uma atadura e diz: a natureza curará o ferimento. Natureza, porém, nada mais é do que outro nome para a lei natural, a lei da mente subconsciente. Um instinto de autoconservação é a primeira lei da natureza e a principal função da mente subconsciente. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestões. Teve um vídeo aqui anteriormente que eu falei sobre você não depositar o seu poder de cura, né, em coisas externas. E nesse vídeo eu falo até sobre quando você coloca toda a sua fé em um templo religioso ou em um remédio. E se você não puder ir a esse templo, ou se esse remédio for proibido a venda e não existe mais, como você vai ficar, né? Mas neste vídeo eu também reconheci o poder, por exemplo, das instituições religiosas. Eu não sou religiosa. Hoje eu me considero uma pessoa que não tem religião. Hoje eu sou uma pessoa que me considero espiritualista apenas. De todas as religiões eu tiro algo que ao meu ver vale a pena, mas não tenho religião. Mas eu reconheço a importância dela ainda para muitas pessoas, que é essa questão: a pessoa não tem fé em si. Não tem fé que vai dizer uma palavra e vai ficar curada. A pessoa não tem fé que ela vai beber aquela água da geladeira dela e aquela
dor vai passar. Ela não tem fé que ela vai tomar um banho e que aquele banho vai tirar toda a dor de cabeça. Ela não tem fé que ela vai dormir e acordar e que quando ela fizer o exame vai dar tudo bem, não tá doente. Ela não tem aquela fé. Então ela tem aquela fé naquela instituição religiosa. Aí ela vai lá e aí ela passa por algum tipo de rito, né? Seja ele qual for, seja a comunhão, seja um batismo, seja uma bênção lá do padre, do pastor, de quem for, e aquela pessoa volta curada. Porque ela depositou a fé dela naquilo. Mas não foi aquilo que curou ela. Quem curou foi o subconsciente. Do mesmo jeito no caso do remédio. Porque como aqui ele deu o exemplo, né, no vídeo anterior, que ele deu aquele anel e o pai dele acreditou que o anel tinha lá um pedacinho lá da cruz de Jesus e se curou. Mas tem gente que toma remédio e a dor passa e o remédio era apenas uma pílula de farinha. Então não é o composto químico também que cura. Mais uma vez é o poder do subconsciente. Mas como aquela pessoa ainda não descobriu e não tem tamanha fé, ela precisa daquele comprimido para ingerir e acreditar que passou. E eu me ponho até nesse lugar aí, porque aqui e acolá eu ainda preciso de algum comprimido. Por mais que eu vá levando, até onde der sem o comprimido, mas ainda acabo tomando. Então, de alguma forma, dentro de mim, eu ainda tenho uma crença no remédio, né? Então, que a gente possa ver aonde estão as nossas crenças e fortalecer a nossa fé em nós mesmos, porque somos nós que estamos nos curando o tempo todo. Quando vamos na igreja, quando nos ajoelhamos, quando pedimos ao alto, quando tomamos um remédio, quando bebemos uma água que se diz milagrosa, quando tocamos os pés em algo que se diz milagroso. Na verdade, o milagre está dentro de nós o tempo todo. E com certeza é bem melhor saber disso e acreditar nisso do que acreditar em algo externo que não está de acordo com a nossa vontade. Pode a gente precisar e não está disponível para nós. E o interno, ele está sempre disponível. Vamos ter mais fé em nós mesmos, vamos estudar, vamos observar e ver que somos nós que nos curamos, assim como nos adoecemos o tempo todo. Outro ponto importante que ele falou aqui, sobre quando a pessoa está em um estado hipnótico, né, ser sugerido ali um sintoma, uma doença. Tem um livro do Dr. Joe Dispenza que ele fala que até os comerciais de televisão, quando você assiste ali, né, passa um comercial de televisão falando, por exemplo, de um remédio. Aí todo dia você assiste a novela e no intervalo passa falando sobre aquele remédio, que aquele remédio serve para tal doença, serve para isso, isso. Com o passar dos dias, sem perceber, você vai sentir exatamente aqueles sintomas e precisar exatamente daquele remédio. Por isso é tão importante você ficar consciente do que você está assistindo, do que você está ouvindo, do que você está lendo, porque tudo isso tá te programando de alguma maneira. Se você vê ali na televisão diariamente cura, se lá na propaganda passasse a pessoa se fazendo sua autocura, a pessoa sugestionando o seu cérebro para se curar, você também ia aprender a fazer isso. Você também ia acreditar nisso. Só que não é isso que passa na propaganda, no intervalo do jornal, no intervalo da novela. É propaganda de coisas que você tem que comprar, que você tem que adquirir. Seja uma cerveja, seja um sapato, uma roupa ou um remédio. Quantas vezes esse pessoal que gosta de beber, né, não diz assim, ixi, tô com vontade de beber, assim do nada, né? Mas a pessoa ainda nem é um viciado. Mas é isso, é a sugestão que a pessoa recebeu ao longo do dia. Através de músicas, através de propaganda, através de perfis que vão mostrando ali o que está fazendo e você sentindo à vontade também. Então vamos nos atentar ao que entra pelos nossos ouvidos e pelos olhos também. E ao que a gente fala também.